Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós iremos falar sobre força de atrito, tá? Os prazos de entrega para as atividades referentes a essa videoaula se encontram todos no campus virtual, né, no roteiro de estudo orientado, tá? Então a gente vai falar sobre força de atrito e vai fazer um experimentozinho, tá? Vocês vão fazer o experimento na casa de vocês. Eu vou explicar nessa videoaula como que vai ser o experimento, tá? Então quais são os objetivos e materiais desta prática que vocês irão realizar? O objetivo então é estudar a força de atrito estática por meio de materiais simples que se encontram em nossas próprias casas, tá? Então a gente vai criar com qualquer material um plano de contato, tá? E obter o ângulo crítico para que um objeto escorregue em cima desse plano, tá? Então, para o plano, para fazer o plano, vocês podem utilizar um livro de capa dura, tá? Quem tiver um livro de capa dura pode utilizar, tá? O livro não pode ser muito mole, tá? Para que ele fique emborcado, tá? Tem que ser um livro de capa dura, de preferência, tá? Mas também pode ser utilizado um pedaço de madeira, tá? Quem tiver, qualquer pedacinho de madeira, do tamanho de um livro, já é suficiente, tá? Não precisa ser grande, não. Uma tábua de cortar legumes, né? Tábua de cozinha, pode ser de madeira, né? Tem tábuas de plástico, de polímero ou de vidro também. Qualquer uma delas serve, tá? Uma forma de cozinha também, tá? É só usar o lado oposto aqui, tá? Ou esse lado aqui de dentro mesmo, tá? Tem que estar bem planinha. O importante é isso, tem que estar bem planinha, tá? Um pedaço de caixa de isopor também, tá? Pode ser utilizado para fazer o plano de escorregamento do objeto, tá? E o que a gente vai utilizar para escorregar? Qualquer objeto, pessoal. Então, por exemplo, ó, uma moeda, tá? De R$ 1, a gente pode utilizar moeda de 1, 25, 50 centavos, tanto faz, tá? A gente vai utilizar dois objetos, tá? Vocês irão utilizar dois objetos para fazer o experimento. Só que a natureza desses objetos tem que ser diferente, tá? Não vão utilizar duas moedas. Utiliza uma moeda e um outro objeto que seja diferente. Por exemplo, uma borracha, tá? Uma calculadora, uma caneta, um pedaço de madeira, qualquer coisa, tá? E a gente vai precisar de uma régua também, tá? Essa régua a gente vai utilizar ela para fazer as medidas, tá? No nosso experimento. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre força de atrito, tá? Força de atrito, ela tem que estar dentro de uma das forças fundamentais que existem na natureza, tem que explicar ela, tá? Então por isso que a gente vai falar sobre as forças fundamentais. As forças fundamentais que existem na natureza, elas são os tipos mais básicos de interação, tá? Elas são 4 somente. Com elas a gente consegue explicar qualquer fenômeno de interação entre objetos, átomos, estrelas, qualquer coisa, tá? Quais são essas forças fundamentais? A primeira delas, a força nuclear forte. A força nuclear forte, pessoal, ocorre dentro do núcleo de um átomo, tá? Então vamos supor que essa conjunto de bolinhas azuis e vermelhas seja o núcleo de um átomo, tá? Essa força nuclear forte, ela explica a união de dois prótons, tá? Que possuem cargas iguais. Então vamos supor que as bolinhas azuis são prótons. Os prótons têm carga positiva. A gente sabe que carga positiva repele carga positiva, né? Então o que mantém esses dois próximos juntinhos ali, quase colados um no outro no núcleo atômico? Essa força nuclear forte, ela tem que ser realmente muito forte para que esses prótons fiquem um do ladinho do outro no núcleo atômico, tá? A gente quase nunca ouve falar dessa força, né? Porque no ensino médio a gente não estuda esse tipo de interação, tá? A segunda a gente já estuda no ensino médio, né? A força eletromagnética. Você já deve ter visto no colegial objetos com cargas iguais se repelem e objetos com cargas opostas se atraem, tá? Então essa é a força de origem eletromagnética, tá? É a segunda que existe. Ela ocorre então entre objetos que possuem carga elétrica, tá? E ela inclui então a força eletrostática, quando a partícula está em repouso, tá? E ela inclui também a força de origem magnética, né? Quando a carga elétrica está em movimento, ela gera um campo magnético ao seu redor, tá? Então é a combinação da força elétrica e magnética, tá? Quando se há movimento de cargas elétricas, beleza?
A terceira delas também a gente não estuda no ensino médio, a gente não, praticamente quase nunca ouve falar dela, é a força nuclear fraca. Tá? Ela também age somente no núcleo atômico, tá? Então no núcleo atômico de novo aqui, para explicar alguns fenômenos, tá, que ocorrem no núcleo atômico, como por exemplo o decaimento beta, essa força nuclear fraca ela é necessária, tá? Então ela também age no núcleo de um átomo, tá? E por último, pessoal, também essa aqui a gente já tem mais conhecimento, é a força gravitacional, tá? É a força que nos mantém presos no planeta Terra, né? Então a força de origem gravitacional ela é a mais fraca com maior longo alcance, tá? A força eletromagnética também tem longo alcance, assim como a força gravitacional. As forças nucleares, tanto essa 1 quanto a 3, elas são de curto alcance, tá? Elas só agem ali no núcleo que é bem pequenininho de um átomo, tá? A força eletromagnética e a gravitacional, elas têm um alcance muito maior, tá? Gravitacional, ela ocorre em objetos que têm massa, né? Todo objeto que possui massa atrai outro objeto que possui massa, tá? Então aqui eu coloquei a ilustração do sistema solar, né? Que tem objetos de massas muito grandes, né? Os planetas, o Sol, então eles se atraem, tá? Devido a essa grande quantidade de massa, tá? Eu coloquei aqui para que vocês tenham uma ideia da magnitude dessa força, tá? Obviamente a magnitude em unidade arbitrária, tá? Ela está escalada, então normalizada. Então vamos supor que a força gravitacional meça 10 qual unidade? Newton, vamos supor, 10 newtons. A força nuclear fraca ela é 29 ordens de grandeza maior do que a força gravitacional, tá? Ela é 10 elevado a 29. A força eletromagnética ela também é muito grande, olha só, ela é 10 elevado a 39, tá? Então, 39 ordens de grandeza maior do que a força gravitacional, e a força nuclear forte é a maior de todas, tá? É 10 elevado a 41, tá? Então, é gigantesca essa força aqui. Mas observem que a força eletromagnética ela também é muito grande, tá? E ela ocorre também a distâncias maiores, com maior longo alcance, tá? Então vamos para a força de atrito. Sempre que a gente vai estudar a força de atrito no ensino médio, o que a gente o que nos é dito é que a força de atrito ela ocorre devido às rugosidades entre as superfícies, né? Porque o que é a força de atrito? Força de atrito ela nada mais é do que, vamos supor, tem um bloquinho azul, esse bloco está em cima de uma superfície lisa. Quando eu aplico uma força, essa força F, e tento mover esse bloco, se esse bloco estiver em contato com a superfície, vai surgir uma força no sentido, na mesma direção e no sentido oposto à de tendência de escorregamento, tá? E essa força é a força de atrito. Essa força ela surge na superfície de contato entre os objetos, tá? Então tem um bloco e essa mesa aqui, tá? Então essa força de atrito ela surge bem ali naquela interface de contato, tá? Então, no ensino médio, o que nos é dito é isso, que a força de atrito ela é devida às rugosidades, né? Essa rugosidade de ambos os materiais penetra uma na outra e faz com que essa força de atrito surja, tá? Mas na realidade, pessoal, a força de atrito é muito mais complexa que isso, tá? Só vou tentar explicar aqui para vocês, a gente já conheceu todas as 4 forças fundamentais, então a gente vou tentar só mostrar para vocês o quão complexo é a força de atrito, né? Na realidade, ó, tem um objeto aqui, se eu der um zoom muito grande, utilizar um microscópio muito poderoso para enxergar esses dois objetos que estão em contato, tá? Ali na interface de contato, tanto o bloco quanto a mesa. Eu vou enxergar isso aqui, ó, tá? Eu dei um zoom, estou enxergando os átomos da mesa, que está aqui embaixo, e os átomos do bloco, que está logo acima. O que eu observo, pessoal, é que os átomos se constituem, tanto o bloco que está em cima e a mesa que está abaixo, eles estão muito longe, muito distante uns dos outros, tá? Então aqui eu tenho as ligações químicas, tá? Que são representadas por essas hastes cilíndricas cinzas aqui, tá? Acontece que a interface de contato entre esses objetos ela é muito maior do que a distância de ligação química, tá? Então os átomos eles estão muito distantes uns dos outros quando colocando os materiais em contato físico, tá?
Só que para que vocês consigam enxergar isso melhor, tá? O que que é um átomo, tá? Eu ilustrei o átomo por essa bolinha aqui, tá? Aqui no centro, essa bolinha é o núcleo atômico, tá? O núcleo atômico, pessoal, é muito pequenininho. O núcleo atômico mede 1 femtômetro, tá? Ou fentômetro. Um fentômetro é 10 elevado a menos 15 metros, tá? Então o núcleo atômico é muito pequenininho e em volta a maior volume é ocupado pelos elétrons, tá? Só que são poucos elétrons, eu representei por essa nuvem acinzentada, porque os elétrons podem estar em qualquer região aqui, tá? Então, os elétrons estão aqui nessa nuvem acinzentada, tá? Que possui um diâmetro de aproximadamente 1 angstrom, tá? 1 angstrom é 10 elevado a menos 10 metros, tá? Ou seja, fazendo a relação do núcleo com o diâmetro de um átomo, o núcleo é 100 mil vezes menor do que o diâmetro do átomo, tá? Então o núcleo, pessoal, eu costumo fazer uma analogia, é como se fosse uma bolinha de golfe no centro do estádio do Maracanã, tá? Então a bolinha de golfe é o núcleo do meu átomo, tá? E todo o estádio do Maracanã, ele é a nuvem eletrônica, onde os elétrons se encontram, tá? Obviamente, alguns elétrons só, né? Então, o que a gente mais tem em um átomo, pessoal, é espaço vazio, né? O átomo é quase 99% espaço vazio, tá? E as ligações químicas ocorrem devido a essa nuvem de elétrons que está aqui em volta do meu núcleo, tá? E obviamente, núcleo não encosta com núcleo, né? Nenhum material aqui, ó, os núcleos estão bem distantes um do outro, né? Se os núcleos se chocarem, vai ocorrer uma reação de origem nuclear, que aí vocês sabem, tá? Por acaso, no exemplo da bomba atômica, né? Vai ocorrer reações em cadeia, né, de fissão ou fusão nuclear, que aí é outro tipo de também de teoria que explica, tá? Então, quando eu tenho um bloco em contato com a superfície aqui, eu tenho nada mais, nada menos do que um vazio enorme, né? Entre, se eu for enxergar bem de pertinho, entre o bloco e a mesa, tá? Então, aqui é só para que vocês tenham uma noção também do tamanho do elétron, o raio clássico do elétron é 2,82 vezes 10 a menos 15 metros, tá? Então é muito pequenininho, e o raio do átomo é 1 angstrom, que é 10 elevado a menos 10 metros, tá? Então um átomo que tem dois elétrons, esses dois elétrons vão estar ali onde a nuvem eletrônica, tá? Então o maior espaço no átomo é o espaço vazio, tá? Isso aqui é um átomo de hélio, né? Vamos supor, tem dois elétrons, dois prótons no núcleo e com dois nêutrons, tá? Então a maior parte do átomo é espaço vazio, não tem nada, tá? Então quando eu tenho esses dois materiais em contato, vamos supor que seja o átomo cristal de silício em cima e cristal de silício embaixo. O que eu tenho aqui é um espaço entre esses materiais, e as nuvens eletrônicas elas nem sequer se tocam, tá? Então o que ocorre é uma interação de origem eletromagnética, tá? Então, pessoal, a força de atrito ela nada mais é do que força de origem eletromagnética entre as nuvens eletrônicas dos materiais que estão em contato, tá? Então, vamos supor, esses átomos aqui em cima é do material que está em cima, e esses átomos aqui embaixo são do material que está embaixo. As nuvens eletrônicas elas não se tocam, tá? E ocorre uma repulsão entre essas nuvens eletrônicas aqui, que faz surgir uma força, tá? A força normal também é de origem eletromagnética, a força de atrito é de origem eletromagnética. Essa força aqui eu estou aplicando com um objeto, então muito provavelmente ela é de origem eletromagnética também. E a força peso é a única aqui gravitacional, né? Que é a massa de todo objeto sendo atraída pela massa do planeta Terra, tá? Então todas aquelas 4 forças fundamentais que eu expliquei para vocês conseguem explicar tudo, né, no universo. E a força de atrito não poderia ficar de fora, ela é de origem então eletromagnética, tá? Que vocês viram que ela é bem intensa, certo? Então vamos lá, continuando aqui em força de atrito.
Então eu vou dar um exemplozinho aqui para que vocês consigam enxergar bem o que é essa força de atrito. Eu tenho um bloco, esse bloco está em cima de uma superfície plana e horizontal, tá? Pessoal, se essa placa, se essa mesa, ela for 100% horizontal, eu vou ter somente duas forças atuando no meu bloco, tá? A força peso, que é a força de origem gravitacional, certo? Que é a massa do bloco atraindo a massa do planeta Terra, ou vice-versa, tá? Tanto faz. E a força normal, tá? Que ela é de origem eletromagnética, que são os átomos interagindo ali na superfície, né? Nuvem de elétrons dos átomos do material se repelindo, né? Então surge essa força normal entre as superfícies, tá? Aqui eu tenho um gráficozinho que é o eixo vertical é a força de atrito e o eixo horizontal é a força aplicada, tá? Então nesse momento aqui eu não tenho força aplicada nenhuma, tá? Então eu estou nesse ponto aqui, zero, tá? E eu também não tenho força de atrito é zero, é nula também, tá? Se eu puxo esse corpo uma força F, tá? Eu estou puxando com a mão mesmo aqui, nesse sentido, nessa direção e nesse sentido. Vai surgir uma força de atrito, tá? Com mesma magnitude dessa força F, tá? Essa força de atrito a gente chama ela de força de atrito estática, tá? Aqui o objeto continua em repouso, tá? Porque essa força é igual a essa força é igual a essa, a somatória das forças é igual a zero, tá? Então o corpo continua em repouso, tá? Se eu continuar aumentando essa força, a força de atrito estática, ela vai continuar aumentando na mesma proporção, tá? Até chegar a um ponto, esse ponto aqui, esse ponto crítico, tá? Esse ponto crítico é o que a gente vai analisar no nosso experimento. A gente chama esse ponto de iminência de escorregamento, tá? Então chegou nesse ponto aqui, pessoal, que se eu aumentar um pouquinho só essa força que estou aplicando no meu bloco, aí agora sim o objeto vai se locomover. Por quê? Se aumentar um pouquinho essa força, agora ela vai ser maior do que a força de atrito, porque a força de atrito ela não consegue ser maior do que esse ponto máximo aqui, tá? Que é onde termina a força de atrito estática, tá? É o ponto da iminência de escorregamento. Agora sim, essa força é maior do que essa, então o objeto consigo mover ele para a minha direita aqui, tá? Se eu continuar aumentando essa força aplicada aqui, tá? A força de atrito, agora é a força de atrito cinética, tá? Ela não vai aumentar mais, tá? Ela vai continuar quietinha, paradinha ali, tá? Eu poderia continuar de maneira indefinida, aumentando a força aplicada, e a força de atrito cinético continuaria a mesma, tá? Beleza? Então, pessoal, é esse ponto aqui que a gente está interessado, tá? O ponto de iminência de escorregamento, tá? Para a gente calcular o coeficiente de atrito estático, tá? Então, somente a força de atrito estático que a gente vai estar enxergando, tá? Então, a gente vai aumentando a inclinação, eu vou explicar para vocês, do plano, até um ponto que o objeto vai começar a escorregar, tá? O ponto onde o objeto começar a escorregar no plano é esse ponto aqui, tá? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês. O que vocês vão fazer então? Tem uma mesa aqui, tá? Representado por esse retângulo marrom, tá? Em cima da mesa eu tenho o meu plano, tá? Então vocês vão utilizar um pedaço de madeira, tábua de cortar legumes de cozinha, forma, um livro, tá? Que é essa plaquinha, esse retângulo preto, tá? E em cima um objeto qualquer, tá? Eu coloquei um bloco aqui, vocês podem utilizar moeda, borracha, calculadora, o grampeador, um pedacinho de madeira, qualquer coisa, tá? O que vocês vão fazer, pessoal? Essa mesa ela tem que estar horizontal, tá? Obviamente é um horizontal, né, no olho mesmo, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a levantar essa placa horizontal, o livro, tá? Aumentando cada vez mais, tá? Vai levantando na mão mesmo, pega com a mão aqui, vai levantando ela, tá? Até, pessoal, que vai chegar um ponto que você vai levantar e esse bloco, essa moeda, esse objeto vai começar a escorregar. Na hora que chegou nesse ponto aqui, você para, tá? Não continua levantando ao plano, tá? Então, ó, repetindo, você vai aumentando o plano, subindo ele com a mão, até o momento que o objeto começar a escorregar.
Na hora que o objeto começou a escorregar, você para, porque o que interessa para a gente é esse ângulo aqui, tá? Então não continua levantando o plano, deixa o plano fixo. No momento que você enxergou o primeiro tendência de escorregamento do objeto, tá? Mantenha este plano fixo com esse ângulo aqui. Aí você vai ter que medir duas coisas. Você vai ter que medir duas coisas. O H, que é a altura desse triângulo, tá? Esse Hzinho, anota no papel. Essa aqui é uma régua, tá? Uma régua em azul. Então você vai medir isso com uma régua em centímetros, tá? E outra coisa que você vai medir é essa distância do plano, porque isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, um triângulo retângulo aqui. Então, para eu conhecer esse ângulo θ, o seno desse ângulo θ é o Hzinho, né? Que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o meu B, tá? Então, o arco do seno, para eu descobrir qual que é esse ângulo θ aqui, eu tenho que fazer o arco seno de Hzinho sobre B, tá? Eu vou descobrir qual que é o ângulo θ, tá bom? Então, vamos fazer aqui a decomposição, tá? Para que vocês consigam enxergar a força de atrito no plano inclinado. Eu tenho o meu bloco, tá? O ângulo é aquele lá, cujo objeto começou, ele estava na iminência de escorregamento, tá? Eu tenho a força-peso atuando no bloco, tá? Que está agindo no centro de massa desse objeto. Então, entre a força-peso e o eixo que eu tracei de eixo Y, eu tenho por simetria o ângulo θ, tá? Esse força-peso, então, eu consigo decompor em duas, né? É o Px, que está na direção do eixo X. Pessoal, como esse objeto estava na iminência de escorregamento, o somatório de força tem que ser igual a zero, tá? Então, esse Px aqui, ele vai se igualar à força de atrito, tá? Px é igual à força de atrito. E outra componente do Py, a outra componente da força peso, que é o Py, ela vai se igualar à força normal, tá? Então, Py é igual à força normal e o Px é igual à força de atrito, por visto que o objeto ainda está em repouso, tá? Porque a gente pegou o momento em que o objeto começou a escorregar, tá? Então, ele ainda não está em movimento, tá? Então, o somatório de força tem que ser igual a zero, beleza? Então, outra coisa que a gente consegue saber aqui, que o Px, ele está oposto ao ângulo, tá? Está sem o ângulo, então ele é P seno do ângulo θ, e o Py, ele está com o ângulo, né? Ele é esse aqui, ele está colado no ângulo, então ele é P cosseno do ângulo θ, tá? A força de atrito, a gente sabe que ela é igual ao μ vezes a normal, tá? A força de atrito é bem simples, ela é dada por essa equação aqui, tá? Não tem como deduzir essa equação, tá, pessoal? A força de atrito ela é empírica, tá? Ela foi observada experimentalmente, então foi observado que a força de atrito é diretamente proporcional à força normal, tá? Então, quando uma grandeza é proporcional a outra, basta acrescentar uma constante de proporcionalidade, que no caso é o μ, tá? Que é a constante, é o coeficiente de atrito entre as superfícies, tá? Então é o μ que a gente vai calcular, tá? No nosso experimento, tá? Então a força de atrito é μ vezes a normal, tá? Então vamos isolar o μ, que a gente quer conhecer o μ. O μ é igual a força de atrito normal, eu passei dividindo, então ficou força de atrito dividido pela normal. Tá? Agora vamos substituir aqui, pessoal. A força de atrito eu sei que é Px e a normal eu sei que é Py. Então o μ é Px dividido por Py. Tá? Agora vamos continuar substituindo. Px eu sei que é P vezes o seno θ e Py eu sei que é P vezes cosseno θ. Então vou substituir aqui. Eu tenho que o μ é o P vezes seno de θ dividido por P vezes cosseno de θ. Bom, pessoal, o que é seno sobre cosseno? Não é tangente? P aqui é igual ao P, em cima e embaixo, então posso cortar, né? P dividido por P, corto, em cima e embaixo. Então o μ, pessoal, ele nada mais é do que a tangente do ângulo θ, tá? Então por isso que esse experimento, pessoal, que vocês vão fazer é extremamente simples, basta eu encontrar o ângulo, tá, de iminência de escorregamento do corpo para eu encontrar o coeficiente de atrito estático, tá? Porque o coeficiente de atrito estático ele vai ser a tangente daquele ângulo θ, tá? Então, vamos recapitular. Vocês vão fazer o experimento até o objeto escorregar, vamos supor uma moedinha ou uma borracha. Na hora que esse objeto começar a escorregar, para de inclinar o plano, o livro, a forma, a tábua,
mede o Hzinho com uma régua, mede o B também com uma régua, e a gente sabe que o seno do ângulo θ é Hzinho sobre B, ou seja, o ângulo θ é o arco seno do Hzinho sobre B. Aí você acha o ângulo θ. Que ângulo que é esse? 10 graus, 20 graus, 22, 23 graus, tá? E daí, uma vez conhecendo esse ângulo θ, a gente viu que o coeficiente de atrito é a tangente desse ângulo. Usa a calculadora e faz tangente do ângulo 22 graus, vamos supor. Vai me dar o coeficiente de atrito, tá? O coeficiente de atrito, pessoal, ele é uma grandeza física que não tem unidade, tá? De medida, tá? Porque vocês viram lá que ele é a divisão entre duas forças, né? O Mi é a força de atrito dividido pela força normal. Então, unidade de força é Newton, dividido por unidade de força é Newton. Então, ela é uma grandeza adimensional. Então, não tem unidade, tá? Ela vai ser um número. Então, o Mi igual a 0,2, 0,5, 0,7 e assim por diante, tá bom? Então, é basicamente isso que vocês vão ter que fazer, tá? Com dois objetos, podem pegar moeda e um outro objeto diferente, tá? Uma borracha, uma calculadora, uma lapiseira, caneta, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora o modelo de atividade, tá? O modelo de atividade mudou um pouquinho. O que vocês vão ter que colocar nesse modelo? Só mudar a janela aqui. O modelo de atividade é esse aqui, então, tá? Então tem aqui o nome da disciplina, tá? Atividade, força de atrito, tá? O meu nome, vocês vão colocar o nome de vocês aqui, tá? A turma aqui, a data aqui, tá? Aí eu coloquei uma observação, ó, nunca se esqueçam de colocar unidade de medida, tá? Quando ela existir, né? A coeficiente de atrito não tem unidade, então não precisam se preocupar, tá? Lembrando que incerteza também tem unidade, mas a gente não vai estar trabalhando com incerteza nesse experimento ainda, tá? Aí aqui, pedir para que vocês tirem uma fotografia do objeto, tá? Você pode utilizar aquela ferramenta de print screen do computador para tirar uma foto Ah, não, desculpa, aqui, pessoal, é a fotografia do experimento, tá? Então, pegam o celular de vocês com a câmera, tira uma foto dos objetos que vocês utilizaram para montar o experimento, tá? A forma, o livro, a moeda, a borracha, a régua, coloca em cima de uma mesa, tira uma foto desses objetos e cola a foto aqui, tá? A foto dos objetos que foram utilizados para montar o experimento, tá bom? E depois, logo aqui abaixo, vocês vão colocar os valores que foram obtidos, tá? Então, objeto 1, vocês vão escrever aqui que foi, tá? Moeda, ou foi borracha, escrevem qual objeto que foi utilizado aqui. E aqui quais os valores de Hzinho, tá? Coloca aqui 58 centímetros, tá? E assim por diante. Valor de B, quanto que foi? 0,5 centímetros. Não se esqueçam da unidade. O ângulo θ que vai ser calculado por essa equação que está aqui, tá? Então, aí vocês vão colocar o ângulo θ deu 28 graus, tá? E o Mi, depois que for calculado utilizando essa equação aqui, tá? Então, sei lá, o Mi deu 0,89, tá? Não tem unidade, 0,89. Vocês vão colocar nessa tabela aí, tá? Todos os cálculos que vocês forem utilizar, se quiserem fazer num papel, pode, tá? Faz no papel, tira a foto do papel e cola aqui, tá? Ou se quiserem fazer diretamente aqui, também pode, tá? Basta editar no próprio Word aqui, essas equações aqui para deixar os cálculos tanto do ângulo θ quanto do Mi aqui, tá? Então essa tabelinha para o objeto 1, tá? E aqui embaixo eu tenho a mesma coisa para o objeto 2, tá? Vocês vão fazer experimento com dois objetos, tá? Muito simples. E aí, por último, vocês vão fazer uma breve discussão sobre os valores de Mi, tá? Então, por que o Mi da borracha foi maior do que o Mi da moeda, tá? Então, basta refletir um pouco sobre os valores calculados. Lembrando, não precisa ser obrigatoriamente moeda e borracha, qualquer objeto, tá? Porém, de natureza distinta, tenta pegar objetos que tenham natureza distinta,
para que ou o coeficiente seja diferente, e aqui da cabeça de vocês faça uma arguição sobre o que vocês acham dos valores, tá? Uma breve discussão. Então, basicamente é isso. Boa sorte, boa atividade a todos e nos vemos na próxima videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar e-mail ou pelo campus virtual, tá? Então, até mais.